Pois não? Graças a Deus, tudo bem? Qual que é o nome do senhor? Aqui você pode me chamar de Juliano. Juliano. O senhor é o espírito que estava ao lado desse senhor Pedro que se manifestou agora? Sim, eu recebi a incumbência de trazê-lo até aqui a realizar esse trabalho e depois encaminhar ele ao destino que o cabe. Tá certo, perfeito. O senhor trouxe ele de onde? Imagine como se houvessem, vamos criar uma alegoria para isso, como se houvesse uma grande prateleira, uma grande biblioteca cheia de livros, com estantes altas, num cômodo bastante grande. E ele fosse um desses livros, onde fomos lá buscá-lo para que tivesse utilidade e essa utilidade fosse posta em prática. E vamos então agora levar esse livro a uma nova edição. Então, como disse o Allan Kardec, nada é inútil na natureza, até esse diálogo vocês transformaram numa forma de caridade também para quem necessita. Muito bem colocado, visto que tudo é absolutamente fruto do amor e da caridade de todo o universo para consigo próprio. Olá, Claro que tudo sim. bem? Existe bastante gente nessa condição em que ele estava? Existe um número Como é que vai? bastante grande, se formos avaliar números, tendo correlação ao número de encarnados hoje nesse orbe, é um número gigantesco de consciências que ainda estão presas nas crenças que manifestaram. Sim, existem muitos, muitos mesmo. O número proporcional deve passar de 3.000 para cada encarnado. Claro que sim. O que se pode fazer para ajudar essas pessoas que ainda não desencarnaram e vão passar pela mesma situação? Esse já está há 74 anos. O que todos podemos fazer, e não muito atrás, eu também estive postado nessa mesma situação, não é privilégio ou demérito de quem quer que seja. O que é razoável é nos mantermos abertos, sem qualquer tipo de Olá, como é que vai? entendimento, conhecimento a ser defendido. Porque todo conhecimento que existe, fruto ou originário da manifestação da estada na encarnação, não sou eu, ele é pó, é poeira alçada ao vento. Muito estranho. Qual é o seu nome, por favor? O meu nome é Pedro. Pedro, o senhor vivia encarnado aqui na Terra? Como assim vivia? Eu vivo? O senhor vive ainda, claro, claro. Então, o senhor Mas muito estranho. vive ainda. Eu vivo. Eu estou vivo. Sim, o senhor está vivo, claro. Mas o senhor está vivo em outra condição. Numa condição diferente mesmo. Muito diferente. Olá. Quando o senhor
O senhor morava onde antes? Eu morava em Piracicaba. Em Piracicaba, interior paulista. Eu não morava, numa casa Piracicaba. Em Piracicaba. E o senhor lembra que bairro? Bairro? O senhor sabe que eu também morava em Piracicaba. Piracicaba tem bairro? Tem. Piracicaba é o nome de uma cidade, né? Depois a cidade é separada por pequenos lugares que a gente chama de bairro, certo? Não me lembro de ter bairro. Ah, entendi. O senhor sabe que ano que o senhor nasceu? Ano. É confuso. É confuso porque de uns dias para cá Uhum. é tudo tão confuso. Claro que sim. Mas mil 1900 1921 1921. E o senhor é, é... Como? esse número veio 1921. Pronto, muito bem. E o senhor tem que idade? Eu tenho 30 anos. Entendi. 30 anos. Mas eu tô me achando tão estranho. Tão estranho. Existe bastante gente nessa condição em que ele estava? Existe um número bastante grande se formos avaliar números, tendo correlação ao número de encarnados hoje nesse orbe, é um número gigantesco de consciências que ainda estão presas nas crenças que manifestaram. Sim, existem muitos, muitos mesmo. O número proporcional deve passar de 3.000 para cada encarnado. O senhor percebe que tem alguma coisa estranha, concorda? Muito estranho, muito estranho, muito estranho em mim. Eu me vejo e não sou eu, mas sou eu. Claro. O senhor em 1951 tinha que religião? Católico, claro. O senhor era católico, né? O senhor acreditava que morria e acontecia o que depois da morte? Eu acreditava que morria e, como todo bom católico, bom cristão, eu ia para o céu, onde Nosso Senhor me aguardava, porque eu respeitava todos os mandamentos da Santa Igreja. Então, na verdade, não, acabou que não foi assim, né? O senhor hoje acabou, como dizer, a realidade depois da morte é aquela que ensina o Espiritismo. Espiritismo, o que é isso? Espiritismo é uma religião igual à católica, que, é, que busca aprender os ensinamentos de Jesus, mas ensina que a vida continua depois da morte. E por que você está dizendo que a vida continua depois da morte para mim? Porque, no caso, o ano hoje é 2024, 2025.
Então, se o senhor tem 31, o senhor desencarnou, que quer dizer, o seu corpo morreu e seu espírito continuou vivo em 1951. Quer dizer que já faz 74 anos. É um pouco... Desconcertante. Eu vou dizer que se eu tivesse em outra situação e você me dissesse isso, eu ia te deixar falando sozinho porque você era louco. Claro. Mas alguma coisa está bem estranha por aqui. As minhas mãos são outras, o meu corpo é outro. O que está Eu acontecendo? nem sei com quem eu estou falando, porque tem uma bela senhorita aqui Aham. e deve ser o escravo dela, próximo, ou serviçal, ou sabe-se lá como se chama vocês. Claro. O senhor está falando através de o que a gente chama de uma máquina, de um aparelho mediúnico. É, uma máquina que parece um Como corpo rádio, humano. Como? rádio, Exato. rádio. É como se fosse um rádio. Mas é um rádio é como um rádio que tem a forma de um corpo humano onde se orienta dentro. Daí, não entra dentro, chega perto, né? Daí parece que a mão do rádio é a sua mão. Bom, é tão absurdo que Eu imagino. nesse momento eu não tenho nem como contestar porque eu não me reconheço. Tá certo. Mas vou levar em consideração que tudo que você está falando pode ter um fundo de realidade, porque eu não sei nem onde eu estou. Pronto. Então, Eu não sei como eu cheguei aqui. o que se pode fazer para ajudar essas pessoas que ainda não desencarnaram e vão passar pela mesma situação? Esse já está há 74 anos. O que todos podemos fazer, e não muito atrás, eu também estive postado nessa mesma situação, não é privilégio ou demérito de quem quer que seja. O que é razoável é nos mantermos abertos, sem qualquer tipo de entendimento, conhecimento a ser defendido. Porque todo conhecimento que existe, fruto ou originário da manifestação da estada na encarnação, ele é pó, é poeira alçada ao vento. Claro que sim. E o senhor também acreditava na ideia de um céu ou de um inferno? Eu acreditava na ideia da multiplicidade dos deuses, eu cultuava os deuses nos ritos que a minha cultura apregoava e tinha muita fé nisso, sim. Claro que sim. Hoje o senhor obedece uma hierarquia? Colocado assim, pode-se dizer que dessa forma existe uma hierarquia traçada, mas não uma hierarquia de ascendência de um sobre o outro, mas é muito mais uma hierarquia em termos de capacidade de execução. Então, sim, pela capacidade de execução se galga um determinado posto, vamos colocar dessa forma, e esse posto ele é ascendente sobre outros ou não. Parece que o senhor fala mais de uma conquista no campo da inteligência que no da moral. Muito, muito antes, pelo contrário. A inteligência, talvez dentro de como eu percebo, ela está justamente associada no entendimento de como a coisa realmente funciona, estando do lado de cá. Uhum.
mas também o que posso dizer pela minha experiência é que a minha experiência é apenas minha. Uhum. Já tive contato com outros que tiveram outra maneira de realizar a sua vida depois da vida, vamos colocar assim, porque é uma maneira como você já está habituado a entender, e que tiveram uma caminhada diferente, mas chegaram nos mesmos patamares. Claro. Só para entender. O senhor falou que hierarquia está relacionada à capacidade de realização. E eu perguntei, essa capacidade de realização, ela tem origem em uma pessoa que está acima do senhor porque tem mais inteligência para realizar as coisas e experiência, ou essa pessoa que está acima do senhor tem mais luz, tem maior despertar, mais consciência, uma moral mais elevada? Essa capacidade de execução, ela se dá dentro do que você coloca muito mais em termos de condição de agregar e se colocar mais a serviço de todo e qualquer um. Entendi. Então, pode-se dizer, sim, sobre esse viés, muito mais sobre uma ascendência moral de entrega. Uhum. O que também dá acesso a uma consciência mais ampla. Certamente que sim. E logo maior inteligência. Certamente que sim. E daí é os dois num só, né? Perfeito. Então, antes de estar aqui, o senhor estava onde? Dormindo? Eu estava nos meus afazeres, na minha roça, estava carpindo minhas plantas, cuidando dos meus bichos, que eu faço todo dia. Ah, entendi. Então, quando Jesus permitiu que os espíritos, ou seja, quem estava aqui vivo, continua vivo do outro lado, voltasse e explicasse para a gente como que é a vida depois da morte. Então eles fazem o mesmo que o senhor está fazendo. Eles entram nesse aparelho e conseguem se comunicar com a gente. Então, essa é a ressurreição dos justos? Não diria bem assim, né? Essa é a continuidade da vida sem nada de especial. Nada de justo ou injusto, onde cada um colhe o que plantou. Provavelmente, o senhor ficou preso numa forma de hipnose por não acreditar que a vida continuaria e depois que morreu, porque o seu corpo ficou vivo, o senhor achou que estava vivo. Daí ficou lá repetindo o mesmo padrão de vida. Certo, certo. O senhor lembra de algum fato que poderia parecer com alguma coisa próxima à morte que o senhor viveu? Uma situação bastante... Eu estava na minha roça, nos meus afazeres, eu senti uma dor muito, muito pesada aqui, como se estivesse esmagando o peito e eu caí. Ah, claro que sim. Mas o que me parecia que eu só caí e desmaiei e acordei. Claro que sim. A força da sua crença era muito forte, o que fez com que o senhor ignorasse qualquer outra coisa. É como que tinha que ser do jeito que o senhor acredita, ou então não era a morte. Como não teve céu e não teve inferno, a vida continuou.
Danou-se. Não, na verdade isso é muito bom, sabia? E o que que se faz agora? Agora o senhor só tem que continuar nesse estado de espírito em que o senhor está, de receptividade, compreensão, aceitação, porque aí do outro lado o que prevalece é o senhor estar bem consigo próprio e ficar em paz. Por quê? Porque existem guias espirituais que talvez o senhor não está vendo agora, mas talvez eles já se apresentem em algum momento bem próximo, e o senhor vai começar a poder ver que eles estão do seu lado e estão amparando esta comunicação que o senhor sozinho não conseguiria fazer. Eles são altos? O que o senhor está vendo? Eu estou vendo um senhor de elevada estatura. Claro, que não estava aí antes, certo? Eu não sei porque eu não sei se eu estava aqui antes, porque eu não me recordo de nada antes da nossa conversa aqui, mas tá aqui e até que parece que tem uma maneira tranquila de ser, tenho que admitir. Olha, coisa boa. E que aparência ele tem para o senhor? Por volta dos 50 anos, alto, de aspecto bastante tranquilo e seguro. Claro. Sim. Não é dado a sorrisos pelo jeito. O encontro de hoje trouxe bastante aprendizado para nós. Trouxe algum aprendizado para o senhor? Na verdade, eu já estava estudando o caso desse colega já há algum tempo, e foi bem-vinda a oportunidade de trazer à tona até você nessa oportunidade, porque o que buscamos nessa oportunidade, nesse trabalho que se apresentou, é trazer até aqui um entendimento de que como a simplicidade é importante. Nos parece, e quando eu digo nos parece, é que eu faço parte de um grupo de estudos que está caminhando nesse entendimento de que no planeta atual, ainda mais do que em outros tempos, a simplicidade é algo que foi abandonada. Então, a proposta aqui, nesse momento, foi trazer um ser que viveu em simplicidade, demonstrar que como a simplicidade deixa tudo realmente muito mais harmonioso, inclusive a passagem. Então, eu gostaria de pedir ao senhor que o senhor falasse um pouco, se bem que eu já entendi, o senhor provavelmente sofreu um infarto e a vida continuou dentro daquela hipnose que o senhor falou, né? De repetir cada dia a mesma coisa, porque dentro da sua crença era céu ou era inferno. Tinha o purgatório, mas eu sempre obedeci bem todos os mandamentos e sempre agi de acordo com o que a Santa Igreja nos coloca. Claro que sim. Entendo. Então isso significa que o senhor teve sim esse retorno positivo de uma conduta correta, até porque apesar do inferno não existir, existe esse sofrimento infernal onde as pessoas se inserem dado aquilo que cultivaram durante a vida.
Olha, eu só cultivei o que dava na terra, então, se é isso que conta, batata, cebola, Eu falo em termos de milho. conduta, né? Ah, O que que a pessoa repetia na vida e o senhor parece que não praticou o mal. e, e o que é mal para vocês hoje, então? Hoje, a mal é agir diferente da forma que leva em consideração o seu próprio bem-estar e o bem-estar alheio. Ah, então posso dizer que não. Pronto. Porque eu, desde que me lembro por gente, eu só sei cuidar da terra. Claro que sim. Então acho que não. Eu não era dado também muito a contato com os outros se não fosse dentro da missa de domingo. Ah, entendi. Claro. Apesar de que viver eh, na prática do bem não lhe permitiu escapar daquela hipnose. Todos somos reféns das nossas crenças. Claro que sim. Entendi. Seguramente em algum momento até depois da morte, ele teve a oportunidade de abrir mão delas e não quis também, né? Imagina. Sim. Vocês chegavam lá na fazenda dele, ô, seu Pedro, tudo bem? Vamos conversar. Não, não, isso não existe, imagino. Algo parecido com isso, sim, já foi por algumas vezes trazida a consciência a um estado um pouco mais lúcido, mas ainda isso desenvolvia muito mais conflito do que Ah, libertação. claro. Então é um processo bastante gradual e temperado. Entendi. E o senhor nasceu em Piracicaba? Eu acho que sim, porque os meus pais, eles me tiveram já com uma idade avançada para a época deles, e muito cedo eu tive que me virar e eles faleceram. E eu fiquei na casa que era deles e fiquei cuidando do local que tinha, e era só o que eu conheci da vida. Claro, tá certo. Eu sei como é que é. Acredito que sim, Uhum. mas nunca tive qualquer curiosidade de conhecer outro lugar. O lugar onde eu estava era o mundo para mim. É, sim, eu sei. Eu sei como é que é. O meu avô também tinha uma vida assim. E para ele, o sítio onde ele vivia era a cidade, entendeu? Ele nem sabia se tinha bairro, o que que era, não sei, ele sabia o nome da cidade. Claro. Então, o senhor entendeu, o senhor está sendo bem cuidado agora, amparado por esse espírito protetor. E agora o senhor é um espírito. É, o senhor vai ser encaminhado, provavelmente, normalmente, a gente aprende aqui com os espíritos, né? Eles vêm e explicam como é que é depois da morte. Normalmente, a pessoa é resgatada, ela é levada para um hospital, para um posto de socorro, e depois é levada para uma colônia, que é uma cidade espiritual. Então, talvez esse será o seu paradeiro, esse senhor ao seu lado saberá dizer melhor.
Tá bom, tá bom. Sabe que parte, pedaço de mim quer gritar e dizer que vocês são tudo louco. Mas, por outro lado, essa ideia de conhecer um lugar diferente pode não ser também de toda ruim. Eu não tenho nada a perder. Nada. Claro. E com essa sua aceitação, com essa predisposição sua de começar a partir de hoje, o senhor também nos ensina bastante. Sobretudo essa sua força de conter-se, ainda que diante de uma adversidade tão grande de estar num lugar que não sabe, numa situação desconhecida, e assim mesmo ter uma postura correta. Mas eu não tive oportunidade de ter muita convivência com meu pai e com a minha mãe, mas respeito eu aprendi deles. Não, não cabe outra maneira. Com certeza. Sim, senhor. E hoje foi a graduação, basicamente, né? Onde já não pode mais permanecer no ninho, no ninho é hora de voar. Exatamente. Hoje ele teve essa oportunidade e porque ele é manso, e quando entendemos manso é alguém que paulatinamente está aberto à compreensão, não necessariamente precisa compreender tudo de pronto, mas sempre esteve aberto ao diálogo, nunca refutou de primeira mão o diálogo. Então é possível ir levando com calma e tranquilidade até chegar num ponto onde pode ser colhido. Então, senhor Pedro, passa um pouco, a gente está chegando nos minutos finais do nosso encontro, passa um pouco, assim, um resumo do que o senhor está sentindo, desde o primeiro momento, o senhor foi colocado nesse aparelho, como é que foi? Bom, eu tava na minha roça, estava cuidando. Aliás, parece que agora, falando com você e pensando, parece que eu vivi muito e muito e muito um dia só. Sabe? Como se o dia só, esse dia só não tivesse fim. E agora que estamos aqui e um pouquinho menos confuso, não parece que é tão diferente ou tão assustador. Porque sou eu sinto que sou eu toco e sinto que eu toco, eu falo e eu ouço que eu falo, mas e não sou eu também. E tem esse senhor aqui ao meu lado. Por mais que tenha uma postura presente e até austera, mas não está confrontando, está me recebendo. Então isso
É doce. É doce. Então, é simples e é doce. É só isso. E, e assim eu também levei o tanto de vida que tive. Simples porque nunca tive nada. Mas recebi o doce que a terra podia dar pelo trabalho que eu dei a ela. Eu gostei muito da conexão de hoje e agradeço muito a sua participação e todo o esforço que o senhor e a sua equipe colocou para realizar esse primeiro encontro. Bom, esforço nenhum, porque esse é um trabalho que a nós também muito nos agrada, porque temos ainda um entendimento e uma percepção de continuidade, como se vivemos ainda uma ilusão de existência linear. Então, nessa existência linear, hoje para nós também é um momento onde grande parte de esforços feitos ao longo do tempo se consolidam em aprazível oportunidade de manifestação de trabalho. Graças a Deus. Então, o senhor acha que o que exemplificou bem esse momento de graduação, esse momento de sair do ninho e voar, seria o choque mediúnico parte disso? Ter colocado ele em contato com um outro aparelho, onde ele não mais se percebia ali, despertou nele o entendimento de que talvez as coisas realmente não fossem como ele tinha certeza que eram. Uau, que importante abalar as certezas de uma pessoa, inclusive depois da morte, hein? Sempre. De uma maneira Sempre. caridosa, né? Mas abalar. E se posso dizer de exemplo próprio, isso é de fundamental importância, a não certeza. Porque todas as nossas certezas, no abrir as cortinas para a vida, elas são, num primeiro momento, estremecidas e logo então aniquiladas. O que sobra só é, muitas vezes, a nossa persistência e teimosia e não estar totalmente aberto ao que é totalmente fora da nossa imaginação compreensível. É assim. Sim, senhor. Eu fico muito agradecido por suas palavras, por tudo que a gente pôde aprender aqui com os seus relatos, viu? Eu agradeço eu e eu acho que eu tenho que ir. Tá Ele certo. está pedindo. Então, muito agradecido e vamos ver. Vamos lá. Tá certo. Deus abençoe, muito obrigado. Ele vai ensinar o senhor como sair do aparelho, tá bom? Que Nosso Senhor abençoe a todos vocês. Que assim seja. E ao senhor também. Amém. 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 Quantos participam desse grupo de estudo? Desse grupo de estudos do qual eu faço parte, nós somos em 23. 23. E vocês entraram em contato com a equipe do diálogo? Sim, houve, já não de hoje, já estamos em contato e realizando e participando, de certa forma, do trabalho que essa equipe faz e nos utilizamos, vez por outra, de troca de informações, sim. Uau. Que interessante como tudo é solidário aí do outro lado, né?
A vida, ela se sustentabiliza na cooperação. Defina sustentabiliza só para dar outras palavras. A vida existe e se manifesta e se mantém perceptível quando colaboramos de maneira solidária e de coração aberto de um para com os outros. Seria como se a solidariedade fosse engrenagens que mantêm um relógio vivo, ou seja, funcionante. A engrenagem e o óleo que o mantém funcional. Entendi, a engrenagem e o óleo, mas precisa de bateria, né? Também precisa de bateria. Essa bateria seria é o amor, como vamos chamar, o amor, a força de vontade de bem servir. Claro que sim. E do seu entendimento até hoje, o senhor acredita que evolução é mérito ou é meta? Dentro da minha experiência e pelo que eu estou tendo oportunidade de acompanhar com muitos, não é nem mérito, é despertar. E esse despertar, ele vai acontecer de maneira sucessiva. Então, quando você desencarna, depois de um tempo, você realiza um primeiro despertar, onde você cai para a sua realidade, e depois desse primeiro despertar vão se dando outros sucessivos despertares, que nada mais são do que a ampliação da consciência. A ampliação, então, da própria ciência da própria existência. Eu gostei do que o senhor falou. Com muita gentileza, não é meta nem mérito, é um despertar. Exato. É assim que percebo. Uau, parece acessível. E a vida, ela não está escondida de quem quer que seja, basta que abramos os olhos. O senhor também vai em estudos como escolas e aprende bastante sobre isso do outro lado? Sim, podemos dizer que sim. Escola, dentro do que nós vamos compreender, grupos que se encontram com um determinado intuito, né, de alcançar um entendimento amplificado sobre determinado ponto ou determinados pontos. Então, sim, e nisso nós realizamos também muito, vocês chamamos de intercâmbio, para ficar uma palavra que compreensível. Realizamos muitos intercâmbios. Grupos que nós temos numa determinada paragem como a nossa, né, fazem intercâmbios com outros grupos, né, de outras paragens ou localidades, podendo ser estando principalmente associados a esse mesmo sistema desse orbe, e nós vamos trocando informação, trocando aprendizado, trocando exemplos e experiências. A minha pergunta visava também procurar entender o seguinte. Tem 2 livros, Vida no Planeta Marte e Cartas de uma Morta, não sei no qual falou isso, mas nenhum deles falou isso, que devido à evolução daquela humanidade de lá, eles, num dia específico, elevavam o pensamento ao alto e criavam uma certa vibração, onde seres de outra dimensão baixavam e davam como se fosse a missa do domingo. Então, minha pergunta é nesse sentido, vocês têm acesso a seres de outra dimensão ou que tenham uma expansão de consciência diferente, para não dizer melhor, e que vem dar esse ensinamento? Porque às vezes não é questão de difícil, né? Não é questão de quantidade de conhecimento, mas de entender, né? Sim, isso se dá de maneira até ordinária, ou seja, acontece muito, porque essa troca, esse tomar de exemplo que vem de outros é muito útil à maneira como nós vamos nos conduzindo e nos encaminhando no nosso despertar.
É muito útil. Mentor Juliano, eu gostei muito de falar com o senhor, viu? Por favor, em primeiro lugar, não sou mentor, só Juliano. Tá bom. Senhor... Não há, não há nenhuma necessidade de se colocar qualquer tipo de nome ou pronome, porque somos todos iguais, só cada um desempenhando um papel. Claro que sim. No dia de hoje, foi programado de trazer outro o espírito que o tutela é o senhor também ou já é outro desse grupo? Temos, se for da sua vontade, temos sim um outro ser, esse já com uma consciência mais desperta da realidade em que se encontra, ou seja, dentro daquilo que você teve primeiro, agora já estamos 1 ou 2 passos à frente para já ter essa oportunidade de percepção. Perfeito. E quem o traz é outra pessoa da sua equipe ou também o senhor está conduzindo? Somos todos, somos nós. Não trago eu sozinho, nada se realiza de maneira independente. Então é a nossa equipe toda que traz para essa oportunidade. Certo, mas ele já é capaz de ver vocês. Sim. Tá Ele já tem essa condição que não apenas nós e outros ainda está um pouco mais conectado a alguns sentimentos e emoções que são muito maiores e influenciam muito mais os seres quando presentes na estada na Terra, né, na encarnação. Eu gostei muito da conexão de hoje e agradeço muito a sua participação e todo o esforço que o senhor e a sua equipe colocou para realizar esse primeiro encontro. Bom, esforço nenhum, porque esse é um trabalho que a nós também muito nos agrada, porque temos ainda um entendimento e uma percepção de continuidade, como se vivemos ainda uma ilusão de existência linear. Então, nessa existência linear, hoje para nós também é um momento onde grande parte de esforços feitos ao longo do tempo se consolidam em aprazível oportunidade de manifestação de trabalho.